Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite, pessoal. Mais um programa Só Esportes no ar, o programa de número 50, é isso mesmo, 50 edições no ar pela Rádio Ômega, aqui direto do Espaço Cultural Filete. E ao meu lado, como sempre acontece, Anderson Firmino, tudo bem? Boa noite, Ted. Boa noite para todo mundo que acompanha mais o programa Só Esporte. Prazer em receber vocês na nossa live aqui no Facebook ou pelo site omegawebradio.com. Mais uma quarta-feira, hoje dia 6 de novembro de Exatamente. 2019. Programa bacana, programa bem especial hoje, né? Exatamente. Você quer falar daquela promoção agora ou deixa para mais tarde? Posso falar já, né? É melhor, né? Vamos lá. Já. Então, gente, é o seguinte, a pessoa que acompanha o Só Esportes aí tem uma chance bem bacana aí, que é uma promoção que a gente está trazendo esse mês, em parceria com o Cine Rocks. O que acontece? A gente vai sortear entre todo mundo que curtir a página da Ômega e a página do Só Esportes, 2 pares de ingressos para assistir a final da Libertadores da América, dia 23 de novembro, entre Flamengo e River, no Cine Rocks. Vai ter problema de viagem, viu? Agora Não, sem esse tipo de problema. É chegar, vai pegar vai estar com o nome lá na porta, tal, bonitinho. A gente vai sortear isso no dia 21, a gente vai fazer uma live, porque dia 20 não tem programa, né? Feriado. Exatamente. Então a gente vai fazer uma live no dia 21 para poder fazer o sorteio do... Aí, com todo mundo curtir, dos compartilhar, o programa de hoje, o programa da semana que vem. Exatamente. E por aí então, vai. O pessoal que participar vai concorrer a 2 pares de ingresso para assistir a final da Libertadores da América entre Flamengo e River Plate. Muito bem. Feito? É isso, feito. Pode apresentar nossos convidados? Maravilha. E eu até quando eu convidei os dois, o Anderson também ajudou nesse convite, a gente lembrava o quanto esse tema é adequado para a edição do programa. Hoje é o programa número 50 e a gente vai falar justamente dos 50 anos de uma entidade que aqui em Santos, uma instituição... Oi? Jubileu de Ouro. Jubileu de Ouro, exatamente. Uma instituição que se confunde não só com a história da cidade, mas principalmente com a história da educação física na cidade, que é a FEFES, Faculdade de Educação Física de Santos, FEFES que é da Unimes, Universidade Metropolitana de Santos. Lá no canto direito, na ponta direita, Marcelo Casati, há muito tempo que a gente não se falava, agora num programa, a gente sempre se falava no torneio de tênis da Tribuna, a gente se... a própria FEFES, exatamente, tivemos a oportunidade FEFES, de revê-lo mais recentemente numa palestra da Ana Moser, né? Entrevistamos a Ana Moser, foi naquele dia, né? Se não me falha a memória. Foi, exatamente. Que era a entrevista. E o Marcelo, que é diretor da Unimes. Tudo bem, Casati? Boa noite. Boa noite, Ted. Boa noite, Anderson. Boa noite, Natasha. Boa noite, amigos do Só Esporte. É um prazer estar aqui conversando e falando de uma paixão, algo que faz parte da minha vida há 50 anos, que é a FEFES, que é a Unimes. Maravilha. E ao lado do Casati, a Natasha Guerriz, que já esteve aqui em outra ocasião, inclusive num período que eu estive ausente, que foi até um programa sobre beisebol, né? Rapaz, ela manja de beisebol. Opa, eu vi o programa depois. Pra caramba de beisebol. Tasha arrebentou, tudo bem. Mas ela vai arrebentar também no tema que ela vai falar daqui a pouco, que é a FEFES também e a Educação Física. Tudo bem, Natasha? Boa noite, gente. Boa noite, Ted. Boa noite, Anderson. Boa noite, professor Casati. É um prazer estar aqui para falar com vocês, ouvintes da Rádio Ômega, programa Só Esportes. Falar de esportes é uma alegria porque, desde criança, pelo que eu me entendo de gente, meu pai sempre me influenciou bastante. E quando eu vim morar em Santos, né, porque eu sou do Rio de Janeiro, alguns que já perceberam pelo sotaque, né, sempre me perguntam. E era engraçado porque antes de fazer faculdade, eu sempre passava pela Conselheiro Neves e eu achava o prédio da FEFES, onde atualmente trabalho, sempre achava lindo. Eu achava que era assim, quase que uma Disneylândia da educação física, de tão bonito que era. E eu nunca imaginei que trabalharia, tá vendo? Esse dia chegou. Olha só. Casati, sua história com a FEFES vem de longe também, né? Conta um pouquinho dessa relação. É engraçado que quando eu entrei na FEFES como professor e depois coordenador, direção, uma vez eu fui chamado numa reunião na reitoria e novos coordenadores, novos diretores estavam chegando e quando eu me apresentei, eu lembro que à época eu falei, eu estou aqui há 35 anos, 30 anos, e as pessoas se surpreenderam porque era quase a minha idade. Por que eu tenho 50 anos de FEFES? Meu pai foi um dos primeiros professores
antiga Seuban, da Faculdade de Educação Física. Meu pai começou na FEFES em 1969. Eu nasci em 68. E naquela época, como hoje, você ser professor, você tem que ter várias atribuições, a gente participava da vida da FEFES. Os passeios eram no campus da FEFES, as diversões, as saídas em família eram para ver as atividades da FEFES, os jogos que a FEFES participava. Então, desde 1969, eu quando comecei a andar, eu já participava das atividades da FEFES. E nós tínhamos uma proximidade muito grande com a professora Rosinha, fundadora da FEFES. Uma proximidade de frequentar a casa, frequentar as atividades. Então, eu me lembro da FEFES desde os 2 anos de idade, eu participando de aulas, eu tomando bolada, eu tomando cascudo na cabeça. Um mascote, né? Eu era um mascote e a gente participava da vida da FEFES. Então, falar da FEFES para mim é muito fácil. É falar uma grande parcela da minha vida. E nunca imaginei fazer parte do corpo docente da FEFES, nunca imaginei me tornar coordenador da faculdade. Então, é você unir o seu trabalho a um sonho e uma continuação de um legado de família. Então, eu estou na FEFES desde 1969. Acho que a Natasha que comentava isso comigo, e quando, se não me engano, foi ela. De como o professor Godofredo Casati, pai do Marcelo Casati, é lembrado por várias gerações, não, desde o início da FEFES. Eu me lembro, alguns anos eu me lembro, até uma matéria na TV Tribuna, foi resgatado um filme, acho que era um filme até da família, inclusive, em que o Pelé aparecia jogando, se não me engano, handebol. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Em 73, eu acho. Isso. Se eu não me engano. E o seu pai ali ministrando a aula, era isso mesmo? Na verdade, meu pai tinha o hábito de documentar. Documentar as atividades, as aulas. E eu lembro que ele tinha, aliás, nós temos até hoje uma câmera Super 8. Ah, sim. E ele filmava em Super 8. E numa determinada ocasião, alguns anos antes de ele falecer, ele resolveu fazer uma arrumação nas coisas e deixar documentado. Eles pensavam em escrever alguma coisa sobre a história dele, a história da FEFES, porque ele veio do interior para a cidade de Santos e teve o auge da carreira aqui na nossa cidade. E ele resgatou esse filme. E ele, anualmente, como ele foi sempre muito ligado ao handebol, ele era sempre convidado para um congresso que a Confederação Brasileira de Handebol fazia para os treinadores. E num desses congressos ele levou o filme. E esse filme se tornou público. O Pelé jogando handebol. Foi até um motivo de divulgação da Confederação Brasileira de Handebol desse filme. Esse filme, a partir desse momento, chegou às grandes redes de televisão, chegou às mídias, e esse filme mostrando o Pelé, não só o Pelé, estava Pelé, Leão, Pepe, a turma da FEFES jogando no campo do Brasil, onde era antigamente, onde surgiu a Faculdade de Educação Física. Sensacional. E o seu Godofredo também, de certa forma, está na tua carreira, né, Natasha? Tá, exatamente porque eu tenho me ocupado já há 1 ano e meio, né, de um trabalho de pesquisa de mestrado voltado à Faculdade de Educação Física de Santos, né? Teve diversas mudanças e, assim, eu acabei tendo essa paixão de poder contar um pouco sobre a gênese da educação física, né, no ensino superior da cidade, porque não tinha trabalho voltado a isso em termos acadêmicos. E ainda trabalhando, né, na Unimes, tendo essa proximidade com a FEFES, isso acabou, né, caindo como uma luva, na verdade. Uma coisa foi puxando a outra, né? E o meu trabalho envolve entrevistas com pessoas durante um marco histórico bem determinado,
que é de 69, como o próprio professor Casati comentou, que foi o início das atividades da FEFES. Na verdade, em 68, foi criada a Sociedade Civil de Educação Física, que era a mantenedoria, presidida, inclusive, pelo, até então, o marido, né, da professora Rosinha Viegas, Rubens Viegas. E o que acontece é que, nesse período, é 69 a 85, que é um marco histórico, na verdade, voltado à ditadura civil-militar. 85 já era considerada a redemocratização, exatamente, a nova república, mas justamente esse período se falava muito na esportivização da educação física, ou seja, a valorização das modalidades esportivas. E esses ex-alunos, esses ex-professores tinham uma ligação muito forte com o esporte. E é interessante que era uma ligação, eram 3 modalidades. É uma coisa que eu fui percebendo durante as pesquisas. O futebol, principalmente por conta do Santos Futebol Clube e de outros clubes que tinham na cidade, o basquete e o voleibol, né? O professor Casati, no caso, o pai do professor Casati, o Godofredo, ele é citado 100% em mais de 15 entrevistas que eu fiz. Ele foi lembrado junto com a professora Helena Cláudia Laterza e, curiosamente, os dois lecionavam a mesma disciplina. O professor Godofredo lecionava ginástica para os homens, porque tinha separação. Exatamente, eram turmas femininas e as turmas masculinas. E o professor Casati era muito lembrado porque, além de excelente professor, ele era extremamente exigente, bem rígido. Inclusive, tem umas passagens, o próprio professor Casati pode comentar, de um aluno que parece que teve problemas, que algum parente veio a falecer. Não foi isso, professor? Ele vem de uma geração onde foi criado dentro de uma rigidez no interior. Meu pai vem de Descalvado, e ele trouxe essa rigidez, essa disciplina. Para ele, tudo estava pautado em disciplina e hierarquia. Então ele exigia, naquela época, até hoje, havia o uniforme, e o uniforme do curso de Educação Física era a camiseta, os shorts, a bermuda e a meia. E a meia listrada não com podia, com as 2 listras, é isso que eles falavam. Se você tivesse de meia branca, você não assistia a aula. Ficava de fora, não tinha essa. E os alunos, sabe que até hoje os alunos, eles gostam dessa disciplina, eles gostam dessa rigidez, eles gostam do professor que cobra. E ele e a professora Helena Cláudia, meu pai, e a professora Helena Cláudia, eram muito rígidos nisso. Presença era presença, falta era falta, dia de avaliação era dia de avaliação, e teve até uma passagem, um dia de avaliação, um dos alunos faltou pelo falecimento do pai, e veio justificar. Ele deu as condolências, mas não retomou a avaliação. Infelizmente, foi marcado anteriormente, e não vai retornar, vai ficar sem a nota, e vai buscar essa nota numa outra avaliação. Então, ele era muito rígido, e a gente percebe que isso foi um dos pilares que proporcionou a FEFES ter o nome que ela tem hoje. Não só dele, outros professores, Geraldo Fagiano, Alcino Pellegrini. Foi preparador físico do Santos. Isso. Então, grandes professores, professor Esposel, Cid, Zuliane, Cid, Neto, que eram irmãos da professora Rosinha. Foram professores que ajudaram a construir o nome que hoje a FEFES tem. E o Casati, aproveitando falando dessa rigidez do teu pai como professor, ele em casa também ele era rígido como ele era em aula? É a mesma pessoa? Essa era uma não pergunta, separava as coisas? Não, essa era uma pergunta que a gente sempre recebia. Porque na aula ele não dava risada, as pessoas ainda brincavam, eu nunca vi o dente dele. Porque ele, sério, e em casa ele era sério. Era um pouco mais à vontade do que dentro da universidade, mas ele sempre foi um pai muito sério, muito rígido, cobrava bastante da gente. Postura é aquilo que eu falei, disciplina e hierarquia. Eram os 2 pilares que ele percebia, não só da educação nossa, mas a educação dentro da universidade. Natasha, nesse recorte que você faz de 69, 85, como é que você observa, você falou
esportivização, né, em 3 pilares, né? Futebol, o vôlei e o basquete. Mas imagino que os outros esportes também deviam ter alguma relevância, ou começando nisso, assim, como é que você vê o atletismo, enfim, e como é que era nesse aspecto? Então, Anderson, assim, lógico que tinham outras modalidades, tanto até que se você pegar o próprio currículo, né, da FEFES, nesse período, você tinha a própria natação. Inclusive, naquela época em que, até lembrando quem está descontextualizado em relação à história da FEFES, né, naquela época, até 98, a FEFES ficava no Brasil Futebol Clube, que era um clube muito importante na cidade. Aliás, ainda é um clube muito importante, né? E então, você tinha diversas modalidades, inclusive o próprio atletismo. A pista de atletismo sempre foi muito conhecida e muito utilizada. Mas eu vi esses pilares pela pesquisa, porque muitos dos alunos, muita da captação de alunos, principalmente de fora de Santos, porque naquela época, basicamente, o que tinha de escola superior era na USP, em São Carlos. Tanto é que a professora Rosinha, ela estudou em São Carlos. Os professores da FEFES, eles vinham da USP, em sua maioria. Alguns vinham, né, de escola militar, outros vinham da Unifesp, quando era de medicina, porque aí dava uma matéria, por exemplo, eles lecionavam anatomia, porque a anatomia, hoje em dia, quem leciona, no geral, é o próprio profissional de educação física com toda a formação devida. Mas, naquela época, eram médicos. Então, assim, existia... E se você olhar o próprio currículo, tinha natação. A natação, naquela época, era no Clube Internacional, não era, professor? Uma parte era no Clube Internacional. Depois o Brasil construiu a sua piscina. Também construiu a sua piscina. Aí tinha também o judô. O judô, nesse recorte, também já era um esporte, já era uma arte marcial que era uma realidade na própria vivência da FEFES. Porém, a captação de alunos, isso não por uma intencionalidade da diretoria, mas acontecia de que outras cidades que tinham suas delegações, até por conta dos jogos abertos do interior, que eram muito fortes nessa época, levavam o pessoal do basquete, o pessoal do vôlei, justamente para se formarem e poder trabalhar nas escolas, porque esse é um detalhe muito importante. Naquela época, a formação era de professores de educação física. Só depois foi se pensar no bacharelado. Só fazendo uma contextualização aqui na exposição da Natasha, se a gente pegar a história da educação física no Brasil, ali na década de 70, a educação física ela tem uma tendência muito esportivista, até mesmo porque o país queria mostrar a sua força para o mundo utilizando o esporte como ferramenta. E aí nós tivemos o privilégio de ter a seleção de 70, nós tivemos um João do Pulo, então mostrou a força do Brasil para o resto do mundo por meio do esporte. E se nós pegarmos esses 3 esportes que a Natasha falou, basquete, vôlei e o futebol, eram os 3 esportes que estavam numa ascensão muito grande. O Brasil tinha vindo de conquistar uma boa colocação no Mundial de Futebol, assim como no basquete, e particularmente na cidade de Santos, o voleibol sempre teve uma história muito grande com o Santos Futebol Clube. Então, os grandes atletas, eles vinham procurar o curso de Educação Física. Porque, como ela também falou, em 1934 surgiu a USP, né, na Universidade de São Paulo, e a Faculdade de São Carlos, que era um instituto municipal. Então, a única privada que surgiu foi a FEFES lá em 69. E esse perfil do aluno vem mudando bastante. Hoje nós não temos mais os atletas dentro do curso de Educação Física. Hoje nós temos as pessoas que se preocupam com saúde, entender o ser humano e oferecer saúde para a população. Então vê como a história vai se modificando de acordo com as necessidades da época. Mudando as demandas, vai mudando. Exatamente.
Ted, tem participações aí já? Tem algumas participações aqui da Cécio Jobrandes, boa noite. Aqui a Rosmélia Calazans, parabéns, professor Casati. O Luiz Cláudio Brito, que deixou uma mensagem também, dando boa noite a todos, parabenizando pelo programa, mandando um abraço à Natasha, a mim, ao Anderson e ao Casati. Luiz Cláudio Brito é um homem de rádio, ele trabalhou muitos anos em rádio, foi operador de rádio muitos anos. E já que a gente está falando de esportes, né, de atletas, né, no caso agora, já há muito tempo, um ex-atleta, a gente vai chamar, eu acho que o Marcelo já está na ponta da linha aí, do nosso primeiro áudio, que é um ex-atleta do Santos Futebol Clube que fez faculdade na FEFS justamente nesse período inicial, né, da FEFS. Por favor. Eu gostaria de lembrar umas passagens, notadamente na época que eu me diplomei, quando me formei na Faculdade de Educação Física, a diretora era a professora Rosinha. Tinha uma turma muito grande de jogadores do Santos querendo se formar, e nós conseguimos realmente o diploma da faculdade, depois de 3 anos de muita satisfação, de muita alegria e até de estudo. A gente realmente estudava para passar nas provas. E o meu grande problema sempre foi a natação. Eu tinha que atravessar a piscina de 50 metros para lá e mais 50 para cá, e eu nadava muito mal. Então eu tive que... Eu sabia que com 4,5 eu passava. Eu me agarrei, eu pulei na piscina, ninguém foi embora enquanto o Pepe não chamaram o Zé Macia Pepe para nadar. Todo mundo sabia que eu não sabia nadar. E eu consegui pular na piscina, água gelada, por volta de meio-dia, e me agarrei nas cordas que separavam as raias, e com um braço segurei na corda, e com o braço esquerdo eu ia nadando com uma mão só. E consegui atravessar a piscina e de volta. Ganhei uns 5,5, que deu para equilibrar e para passar de ano, porque eu tinha também a vantagem de ter as provas de natação escritas, e aí eu me redobrava nos estudos. Queria agradecer ao Pepe, né, nosso eterno canhão da Vila, que foi aluno da FEFS. Logo depois até ele estava começando aí a carreira de treinador, tinha parado em 1969, exatamente, iniciou a carreira em 69, foi fazer a faculdade e contou essa passagem sobre as dificuldades dele com a natação. No campo era um canhão, mas na piscina era um tiro de festim, né? E Exatamente. olha, isso não é só o Pepe, não. Não, eu o imagino próprio que não Pelé. seja. Não, O Pelé o próprio também, é Pelé. verdade. O próprio Pelé tinha dificuldade, inclusive porque na época o processo seletivo era muito rigoroso, Sim. né? Então você tinha primeiro você tinha a prova prática. Antes você tinha até os exames médicos, que também eram muito importantes, mas a prova prática, se você pegar até as passagens de A Tribuna de 69, são incríveis, porque tem umas moças, né, que vão lá para competir, e é competição mesmo, porque tinha até gente tentando recordes, era uma coisa incrível. E aí tem uma das manchetes falando: moça chora porque não consegue bater o recorde e tal. Era uma coisa incrível. E o Pelé tem até uma das passagens que ele faz algumas aulas, né, um intensivão, né, de natação antes, para poder prestar a prova, porque realmente era muito difícil, eliminatória. né? Era difícil e eliminatória. É isso mesmo. E tinha exatamente isso. Aliás, relembrando até do professor Godofredo Casati, eu estava olhando o próprio currículo, o próprio histórico do Pelé, e a nota mais baixa era de natação, era a mais baixa, mas também tinha a nota de ginástica com o professor Casati, ele não foi bem. Para você ver como o professor Casati, ele não aliviava para ninguém, nem para o Pelé. Pela história, ele nunca deu um 10. Até essa coisa do Pelé com a natação, inclusive ele participou, ele teve aulas de natação com um nadador, eu agora me fugiu o nome dele, ele foi até a Olimpíada de Roma. Ele teve aulas com ele justamente por causa da entrada na Faculdade de Educação Física. Teve justamente por causa dessa prova prática. O Pelé era diferenciado até nisso, né? A preocupação dele, já era um craque consagrado, já era campeão do mundo,
sabia Aperfeiçoar. se aperfeiçoar e buscar ser o melhor possível em todas as atividades em que ele, Exato, que ele se propusesse a fazer. se propusesse a fazer. Casati, assim, você está falando da disciplina, a gente contando aqui da disciplina, da lembrança, da boa lembrança que deixa em gerações de alunos aí também em função disso, né? Mas em contrapartida, durante muito tempo, a imagem do profissional de educação física foi meio estereotipada, até preconceituosa. Educação física é bobagem, dá pra fazer qualquer coisa lá, não sei o quê. Vagabundo, que não quer estudar. Coisa que Pode vai. falar. Você conviveu muito com isso, assim? Ter Bastante. que lidar e ajudar a desmistificar essa ideia? Na verdade, a educação física, quando a faculdade começou, a profissão, você buscar ser professor de educação física, era algo de destaque na sociedade. Depois de um certo tempo, ser professor de educação física caiu em descrédito. E a gente acredita bastante pelo histórico da educação física no Brasil. Se nós pensarmos hoje a gente acredita que já está numa mudança, mas por alguns anos a educação física sempre foi uma prática e uma disciplina na escola deixada de lado. Uma disciplina desacreditada pela sociedade, pelos alunos e por outros professores. Então a educação física entra nesse descrédito. A educação física é para quem não quer estudar, a educação física é coisa de vagabundo. Você vai para lá porque é uma academia, você vai você vai fazer esportes o dia todo e sai com um diploma superior. Porque as pessoas tinham uma visão deturpada da educação física por conta da educação física na escola. Se nós lembrarmos, logicamente que não a totalidade, mas as pessoas não tiveram uma boa aula de educação física na escola. E isso leva você a crer ou a acreditar que a aula de educação física e o professor de educação física não é necessário. E hoje a maior política vem mudando a aula de educação física e vem mudando os cursos de educação física. Os cursos de educação física que eram oferecidos em 69 não existem mais. Hoje os cursos de educação física eles têm uma nova cara, uma nova roupagem e uma nova necessidade. Desde 1987, quando a educação física entrou no rol das profissões da área da saúde, a educação física vem se renovando. Por quê? Porque as pessoas têm outras necessidades. Lá em 69 as pessoas morriam com 50, 60 anos. Na década de 80 com 65. Hoje as pessoas vivem até os 100 anos. Com 80 é algo normal. 90 acontece bastante. Então as necessidades vão mudando. Né? E ativos, né? E ativos. E querem envelhecer com saúde. Eles não querem simplesmente envelhecer. Eles querem envelhecer com saúde. Inclusive, esses dias eu estava vendo até uma matéria. Não é agora o que você vai ser quando crescer. É o que você vai ser quando envelhecer. Como é que você quer envelhecer? Você simplesmente quer ficar velho ou você quer ter uma velhice com saúde, onde você possa usufruir esse tempo livre? E a educação física participa muito disso. O Chico Anísio que dizia, né? O medo dele não era de envelhecer, era de ficar obsoleto. Exatamente. Né? E só completando a informação, na hora eu não lembrei, mas o nadador com o qual Pelé teve aulas de natação foi o Manuel dos Santos, que ele foi bronze, se eu não me engano, em Roma. Foi. Ele teve essas aulas, acho que um pouco antes, acho que meses antes ou um ano antes. Foi, porque na verdade as atividades da FEFES, né, a primeira turma, começou em abril de 1969. Isso, e o vestibular foi bem no fim de março, exatamente. E, Natasha, voltando a falar do teu trabalho, foi 1 ano e meio aí de dedicação, né? Por Entre o enquanto, início- 1 ano e meio, exatamente. Por enquanto, 1 ano e meio, e aí, até agora, né? E a previsão é que fevereiro, aí a seja gente... o ponto É final. o ponto final, é o deadline. É o deadline, é o prazo, Você né? falou que fez. Primeira etapa. Sim, Porque sempre que a gente faz mestrado, a gente emenda o doutorado. doutorado, Tem isso exatamente. também. Vamos pensar nessa possibilidade, vamos ver. E, Natasha, você falou que fez 15 entrevistas, é isso? Um pouco mais de 15 pouco entrevistas, inclusive
O Pepe é um dos que eu quero entrevistar. você ainda não está ainda na sua não, lista, ainda, né? mas está na minha lista. Não, mas não está na sua não lista é já feitas, dos né? 15 não. Não, ainda dos 15 não. Inclusive, eu me lembro que... Não sei se você já chegou a fazer. Eu lembro até que você pediu até um contato. A gente até tentou contato com ele, mas não conseguiu. Com o Emerson Leão, até para gravar um depoimento. Você chegou a falar com ele? Ainda não. Quem Leão você também... falou até agora? Olha, já falei com muita gente, inclusive um dos que eu gostaria muito de destacar, até porque recebeu homenagem ontem na Câmara, foi o Buru. O seu Leão. Buru foi uma das entrevistas assim mais interessantes que eu pude fazer, né, durante esse trabalho, principalmente porque o Buru, quando ele começou no basquete, foi justamente no Brasil Futebol Clube. Depois ele foi para o Atlético. Então, assim, ele conheceu o Brasil antes da FEFES. Né? Então, ele consegue falar com muitos detalhes sobre aquele momento e ele, inclusive, diz que ele fala com muita segurança sobre o quanto a FEFES ajudou, né, na prosperidade do próprio Brasil Futebol Clube ao longo dos anos. Isso é muito bacana, né? Sem contar o próprio legado que ele deixou, não só como ex-aluno, como ele depois se tornou... Ele é da primeira turma também? Não, ele é, se eu não me engano, da segunda ou da terceira turma. E é interessante porque depois ele se tornou professor da casa, diretor da FEFES mesmo, e um legado assim fantástico em termos de base do basquete, que a gente sabe até hoje, trabalhando no internacional, e ele fala muito bem o quanto ele gosta de se fixar nos lugares. Isso é uma coisa muito bacana. Foi uma das entrevistas mais interessantes que eu fiz. Uma das outras, eu não estou fazendo isso mensurando, né? Mas outra entrevista muito bacana que eu pude fazer foi com o Negrelli. Sim. O Negrelli também trouxe aí muitas histórias bacanas, tanto da época, ele brinca, né, que ele foi da turma do Pelé quando ele entrou em 70, só que o Pelé... Ele teve que trancar. Ele teve que trancar, exatamente, justamente porque ele não estava conseguindo conciliar, e aí ele se formou só em 74. Acho que ele trancou depois do Tri, se eu não me engano, não foi isso? Oi? O Pelé acho que trancou a matrícula, acho que depois do tricampeonato, foi algo assim. Aí ele foi só se formar em 74, né? O curso ele tinha até então duração de 3 anos, exatamente. E aí o Negrelli, ele brinca, né, que era aquela geração, era a classe E, né? Classe espetacular. Ele falava, ele tinha essas brincadeiras, então ele lembrava muito disso, lembrou também, inclusive, da Olimpíada de Munique, o quanto também foi difícil conciliar aquele momento com os próprios estudos. As próprias disciplinas, aí ele lembrava de alguns professores, ele lembrou do Zuliani, inclusive, porque uma coisa porque o Zuliani era um professor que falava muito da psicologia no esporte. E ele era... eu ia falar, era um papo de extraterrestre, né? Devia ser. Pois ninguém falava. E isso, para um atleta na época, era assim, não, como assim eu vou ter que aprender sobre a psicologia no esporte? E eles, para entender isso, para eles entenderem isso, foi um processo assim, muito complicado. Isso na visão dele, porque o trabalho ele também traz isso, né? As visões são muito diferentes. Por isso que eu pego até alguns autores que trabalham sobre o quanto é importante a experiência. A experiência não é só do professor, né? Porque o meu mestrado, só para contextualizar, é na área de educação. A experiência nem sempre é do professor só. A experiência é do próprio aluno, ainda mais de um aluno que vem da base do esporte e, às vezes, vai até contribuir tanto quanto aquele professor. Porque o professor, às vezes, ele tem muito a base teórica, ou, por exemplo, ele era muito mais comprometido com a educação do que com a própria educação física em si, então existia uma troca muito forte. Imagina naquela época em que a educação física estava naquela constante transformação e com aquela valorização do esporte... Ainda mais nesses primeiros anos que todo mundo estava aprendendo. Estava aprendendo. Né? Tem uma passagem que até, se eu não me engano, o Geraldinho Nakasato, ele fala, que é outro entrevistado, inclusive jogou, né, no time de vôlei do Santos Futebol Clube, que
eles faziam, que no Santos, às vezes, faziam alguns exercícios, pegavam até, por exemplo, em vez de fazer musculação, que até era impensável, a questão fitness não se pensava na época, o que eles faziam? Eles pegavam o próprio companheiro de equipe e colocavam nas costas para poder correr na arquibancada. Você vê treinos de futebol, Ou inclusive, seja, daquela época, treinos físicos. sim, os treinos físicos eram assim. E hoje, imagina, com tanta pesquisa e com tanta literatura científica, nunca que se ia pensar dessa forma, né? Então, são muitas experiências colocadas nesse trabalho que são legais porque dão um legado, não só dão um legado para a história da educação física, porque você entende quem são esses personagens, quem que fez a história do esporte, tanto na Baixada, como também em nível nacional e até internacional, mas, principalmente, o objetivo desse trabalho é dar visibilidade para os atletas também falarem sobre questões intelectuais da própria carreira. Que muitas vezes o atleta ele é chamado para dar entrevista para falar tudo bem das suas próprias glórias, né? Suas próprias glórias ou derrotas. O time A perdeu, o time B ganhou, você vai falar sobre isso, né? As memórias. Mas e as memórias da formação? A formação de base. Aí, no caso, eu me preocupo mais com a formação acadêmica superior. Quando tem, né? Porque muitas vezes nem tem. Muitos nem têm. Mas até para eu chegar na formação acadêmica, eu preciso entender como é que foi a formação de base deles também. E aí também tem a formação, a gente chama, né, da educação não formal. Ou seja, o que eles tiveram ao redor. Por exemplo, pega o Negrelli, pega o próprio Arlindo. O Arlindo também jogou no Santos, também foi um dos meus... Exatamente, o Arlindo Pedro. Eles viveram ao redor da Vila Belmiro. Sim. Estudaram em escolas que tiveram uma base esportiva muito forte, como, por exemplo, foram o Colégio Canadá, o Colégio dos Andradas. Ou seja, aí você começa a fazer essas ligações e fazer esse diálogo com as evidências, e aí você compreende, né, que mais do que a cidade de Santos ser uma cidade esportiva, né, que foi até aquele prêmio que... A mais esportiva do país, que Santos ganhou foi em 1950, foi 56, isso? 56. 56, né? Exatamente. O Jornal Globo. Que foi, né, uma premiação do Jornal O Globo, que na verdade foi até muito estatístico, né, por conta dos clubes, quantas quadras, campos, exatamente. Tem uma série de dados. Mas acho que, acima de tudo, é você entender esses personagens e dar essa visibilidade do que eles entendem por educação física. Isso é o mais importante. Esse Oswaldo Marcelino tá aí, né, para falar com a gente, né? Pois é, a gente falou tanto do Negrelli, aliás, a Natasha falou tanto dele que ele apareceu. Opa, pode falar, Negrelli. Eu sou José Oswaldo da Fonseca Marcelino Negrelli. Boa noite, Ted Sartori, boa noite, ouvintes. É um prazer imenso, é uma alegria muito grande falar da FEFES. Eu fui formado na FEFES em 72, na segunda turma. Tive a oportunidade maravilhosa de conviver com colegas de faculdade, atletas de nível internacional e nacional. No futebol nós tínhamos lá o Pelé, o Leão, o Cláudio, goleiros, o Pepe, o Fedato, entre outros. Tinha muita gente boa de nível. No basquete, a seleção brasileira feminina da época praticamente estudava na FEFES. Aldelcia, Simone, cantora, foi nossa colega também. Os atletas locais, Mono, Bezerra, a professora Gilmara, Buru. No voleibol, eu tive a oportunidade em 71 jogar numa das melhores equipes de todos os tempos no Brasil. Em 71, nós fomos vice-campeões brasileiros, perdendo apenas 3 sets. E isso se deu pelo fato de 5 jogadores dos 6 titulares estarem fazendo educação física. Era o Geraldinho, o Arlindo, o Joreca, o Paulo Russo e eu. O sexto era o Sérgio Teres, que era engenheiro
foi uma equipe maravilhosa. Em 72, eu fui a Munique no ano que eu me formei. No atletismo tinha lá o Perdido, Tomé, campeão sul-americano, foi lá comigo a Munique também, na natação Moacir Rebelo, entre outros. Eu ficaria aqui a noite inteira falando nas feras que tinham na faculdade, atletas e ex-atletas. Além disso, uma coisa que foi importantíssima para a nossa formação, o corpo docente era formado praticamente pelos professores da Faculdade de Educação Física de São Paulo, na USP. E, além deles, tinha os professores locais que eram excelentes. O professor Godofredo, que fez uma equipe de handebol na cidade fantástica, e tem o Arlindo, foi o Pelé do handebol, o Arlindo do handebol. O Alcino Pellegrino era, na época, o preparador físico do Santos. O professor Geraldo Fagiano, professor de voleibol, foi o técnico da seleção feminina brasileira no Mundial na Rússia, no Japão. Então, era um corpo docente maravilhoso, foi importantíssimo como base para a nossa formação, e tenho certeza absoluta que a minha carreira profissional teve muito desses professores incríveis que eu tive na faculdade. É isso, sempre uma emoção maravilhosa, incrível de falar da nossa querida FEFS. Uma boa noite para vocês. Um abraço ao Negrelli, obrigado pelo depoimento mais uma vez. Ele sintetizou aí bem, né? a história, tanta história que a FEFS tem, que a gente estava contando aqui, tanto nesse áudio o Negrelli sintetizou um pouco, aliás, muito, né? Do que essa história. Né? Casati, e chegando a 2019, como é que tá a FEFS hoje? Como é que é o teu trabalho à frente da Faculdade de Educação Física? Como é que está o momento atual do profissional, do curso de Educação Física e do profissional de Educação Física? Bom, como eu falei para vocês, a formação mudou bastante da Educação Física, né? Hoje as pessoas se preocupam. Nunca a mídia deu tanto espaço para a prática da atividade física. Em qualquer novela, telejornal, estão falando nas rádios, estão comentando sobre a importância da prática da atividade física, da atividade esportiva. E o curso vem se modificando. Componentes curriculares que a gente tinha há 10 anos, hoje não existem mais, foram incorporados por outras práticas, outros conhecimentos que são oferecidos, e o nosso curso vem acompanhando essas tendências, essas necessidades. A gente costuma falar que hoje um curso de Educação Física, para atender toda a demanda do mercado, teria que ter 6 anos de duração. Hoje, a Educação Física ela sofre uma forte tendência social. Em todos os segmentos você fala sobre atividade física. Ascensão social por meio do esporte, envelhecimento saudável, maior produtividade nas empresas, tudo isso passa pela atividade física, sem falar na educação física escolar e no alto rendimento. Além da inclusão, né, professor? Que além se fala da inclusão, muito, a pessoa, né, com deficiência hoje, eu acho que a gente já passou do momento de oferecer a prática para a pessoa com deficiência, para oferecer a inclusão da pessoa com deficiência. Então hoje nós estamos num momento bem diferente. Hoje, se nós pensarmos uma prática, seja física, seja esportiva, não existe se essa pessoa com deficiência não possa participar. Então o nosso curso ele vem avançando, hoje ele vem sendo modificado, de acordo com as diretrizes curriculares, eles mudam. A partir de 2021 nós temos um novo curso, segundo a legislação que saiu agora em 2018, os cursos de Educação Física, porque até o momento, quando você entra para fazer Educação Física, você faz a sua escolha. Se eu quero ser licenciado em Educação Física, ou seja, trabalhar em escola, se eu quero ser bacharel em Educação Física, trabalhar em qualquer ambiente que não seja a escola. Então são cursos distintos, onde nós temos formações diferentes, porque existem necessidades diferentes. Então, enquanto no curso de licenciatura a gente discute o ambiente escolar, a educação formal, como a Natasha bem colocou, e até às vezes o espaço não formal para a prática
dessa atividade. E no bacharelado a gente discute saúde, a gente discute alto rendimento. Então aí você tem o personal trainer, você tem o profissional de educação física dentro de hospitais, dentro de clínicas, além de clubes, associações, no poder público. Então os cursos eles estão diferenciados. A partir de 2021 o aluno vai entrar, vai cursar 2 anos de educação física e a partir do 5º semestre ele escolhe, eu quero ser licenciado. Essa bifurcação aí. Exatamente. Então nós temos um núcleo comum de 4 semestres e a partir do 5º semestre ele vai escolher se eu quero ser licenciado ou bacharel em educação física. E uma outra novidade que a Unimes, que é a Faculdade de Educação Física de Santos, implantou já há 1 ano e meio, vamos para o segundo, fechar aí esse 1 ano e meio no final de 2019, é o curso à distância em educação física, que muitos olham com um olhar torto, porque não entendem como é a formação de educação física à distância. Como é possível, né? Como é possível. E antes de entrar no ensino à distância, eu tinha essa preocupação. Como é que pode ocorrer a formação de um professor de educação física à distância? Mesmo porque tem um autor que eu gosto bastante, que é o Fábio Saba. Ele diz que para você fazer educação física, você não tem que gostar de futebol, basquete, vôlei ou judô. Você tem que gostar de gente. Porque você vai trabalhar com gente a sua vida toda. E antes de entrar no ensino à distância na área da educação física, eu tinha essa dúvida. E eu estou lá há 1 ano e eu percebo que a cobrança, a exigência e a estrutura que é montada para o ensino à distância da educação física, ela é muito maior que no ensino presencial. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje na educação física à distância da Unimes, nós temos uma demanda muito grande de alunos no país todo. Eu lembro que há uns 6 meses fui visitar minha irmã na Bahia, numa cidade chamada Vitória da Conquista, tem um polo da educação física lá em Vitória da Conquista. E para manter a qualidade, já que nós temos uma história da educação física com o curso presencial, nós implantamos que o ensino à distância tem aula prática de educação física. Então, pelo menos em cada componente existem 4 sessões de aulas práticas, onde nós gravamos as aulas dentro do nosso campus aqui em Santos, com os nossos professores, disponibilizamos essas aulas para os polos. Os polos, eles têm a exigência de locar um espaço adequado. Então, se é aula de natação, tem que locar uma piscina, tem que contratar um profissional de educação física e ele vai reproduzir essa aula que nós oferecemos. Essa aula é gravada e é enviada para nós, onde nós temos a comprovação que o aluno participou dessa aula. Então, o aluno simplesmente ele não vai ler um material texto e ficar na frente do computador. Ele participa. Então, nós temos toda semana o aluno participa de uma aula, de algum componente, de alguma disciplina. Então, para vocês verem como é a demanda de um curso à distância de educação física. Então, a Unimes, a FEFS ou a CEUBAN, como sempre foi pioneira na área da educação física, continua com esse pioneirismo oferecendo o ensino à distância. Isso, inclusive, necessita de uma fiscalização ainda maior por parte da Unimes, porque é um trabalho à distância, é um trabalho que tem que ser totalmente... tem que se ficar de olho do que está sendo oferecido lá, dessas condições, né? Do que está sendo e como está sendo oferecido. Como está sendo oferecido, exato. Então, por exemplo, o polo que não oferece, ele é cobrado, nós... Havendo necessidade, nós visitamos esses polos, sabemos as necessidades. Que são mais de 170 polos que Muita temos coisa. atualmente. 170 de cidades diferentes aí, né? 170 cidades diferentes, cada polo é uma cidade. Diferentes, exatamente. Então, por exemplo, existem vários polos aqui na nossa região do curso à distância de educação física. Todos fazem a aula prática no campus da FEFS. É a distância e vai É a distância e presencial. Então, eles vão no campo da FEFS, é marcada uma data e eles fazem no nosso campus. Então, a FEFS ela vem inovando. É uma tendência os cursos à distância, é uma necessidade, é uma oportunidade onde o aluno que por muitas vezes não consegue se deslocar para os grandes centros, ele consegue
ter a sua formação, uma formação de qualidade. Essa é uma grande preocupação que nós temos. Natasha, queria fazer uma colocação ou não? Não, pode. Tá tranquilo. Mas a verdade, até já que me dão a oportunidade, reforçando o que o professor Marcelo Casati comentou, né? O ensino à distância ele exige realmente a disciplina. Isso é muito forte porque, inclusive, os prazos são muito mais curtos do que acontece no presencial. Então, eu vejo até que o perfil das pessoas que vão cursar, né, uma graduação à distância, ou até uma pós-graduação, mas aqui a gente está falando de graduação em educação física, é um perfil de uma pessoa até com uma determinada idade. Isso a gente até vê nas nossas próprias estatísticas, de pessoas que estão cursando até uma segunda graduação, e aí, justamente por esse fator de tempo, então elas optam justamente pelo EAD, ou pela EAD, né? Porque a gente está falando de educação à distância, então é a EAD, né? Mas é justamente isso, porque você precisa ter uma gestão de tempo muito boa, né? E, na verdade, quando você vai, por exemplo, que nem no caso dos nossos polos regionais, e que o aluno vai fazer atividade, né, no nosso próprio campus, isso a gente chama de ensino híbrido. Isso é realidade, né? Não dá para se pensar nos modelos antigos somente. A gente precisa se reinventar constantemente, e a educação ela está exigindo cada vez mais esses parâmetros, sem esquecer, obviamente, a excelência. Perfeito. Já estamos caminhando para o final. Você queria fazer uma pergunta? Eu queria aproveitar para comentar com a Natasha que a tradição de atletas, alunos da FEFES continua presente, com muita gente boa aí brilhando em várias modalidades. Queria que a Natasha falasse um pouquinho disso. É verdade. Inclusive, eu já estou há 4 anos na Unimes, e a gente tem aí diversos atletas que passaram, estudaram conosco, interessantes que estão trabalhando, alguns com educação física escolar, isso é uma coisa muito bacana, outros criando suas próprias assessorias. Por exemplo, a Sirlene Pinho, maratonista, já esteve aqui, se formou agora, acho que foi em 2017, 2018, porque ela fez licenciatura e bacharelado. Ela criou sua própria assessoria. Suelen Alterman, do judô, também, com uma carreira aí brilhante, vai para o seu último ciclo olímpico aí de 2020 no Japão, está treinando aí para isso. E temos nossos atletas também atuais. João Magalhães, que veio agora, né, da maratona no Japão, foi recordista, quebrou recorde, uma atuação fantástica. Inclusive, até quem esteve com ele, né, foi a própria Angelina Rafael, foi também nossa aluna, também foi bolsista da própria universidade. Isso era numa época que eu nem pensava em trabalhar na universidade, nem pensava em atuar na assessoria de imprensa da instituição. Muitos atletas, a própria Vanessa Cristina, que é um grande nome. Quem não conhece, anote esse nome, porque ela vai ser... Eu tenho certeza que ela vai ser... Nova York agora, no final vai, de semana, exatamente, né? ela tem 3 maratonas só nesse mês. Exatamente, só 6º lugar agora na maratona de Nova York. Já ganhou 2 vezes a São Silvestre. Ela vai chegar aí num Parapan, eu tenho certeza, com muita facilidade. Para mim, se não pode, um pódio para ela, para mim é o mínimo. Mas a gente ainda tem muito chão, mas eu confio muito. Eu sempre torço para os atletas. Você queria colocar algo, Casati? Eu queria. Nós temos vários atletas, mas como eu falei, a educação física mudou bastante. Hoje o grande diferencial da FEFES é a pesquisa científica. Hoje nós somos considerados, existe um congresso no Brasil chamado Congresso de Ciências do Esporte do Celafiscs, que é o maior congresso de ciências do esporte do país. Nós somos considerados como a universidade, ou curso de educação física e universidade privada do país que mais produz pesquisa científica. Nós temos toda semana um trabalho nosso aprovado em congresso científico,
E não só no país. Nós tivemos alunos e professores participando do congresso da Escola Americana de Ciências do Esporte, do Colégio Americano. Vamos novamente, porque já temos trabalhos enviados para o ano que vem. E nós temos artigos científicos aprovados em revistas, não só no Brasil, também toda semana. Nós produzimos hoje muita pesquisa científica. E não é pesquisa científica de papel, é uma pesquisa científica que você põe em prática, como teve a pesquisa científica aqui, capitaneada pelo professor Cláudio, sobre esclerose múltipla e atividade física. Esse foi bem interessante, porque foi multidisciplinar. Aliás, eu acho que esse é um detalhe, né, professor, porque essas pesquisas científicas, mais do que trazer, né, a realidade e investigação da educação física, ela passa por muitas áreas. E hoje, você tem um campo que você passa pela própria medicina, que isso explica como está também a realidade do próprio ensino da educação física e das próprias demandas de mercado, mas também pela psicologia e outros campos que vão até além da própria área de saúde. Falando no Celafisques, pelos números, em 4, 5 anos, foram cerca de 257 trabalhos, 257, desculpa. Então, é uma produção muito forte. E qualidade. Exatamente. Porque nós mudamos também uma forma de fazer pesquisa. Aquele TCC que nós fazíamos, nós não fazemos mais. Hoje, o aluno, no trabalho de conclusão de curso, ele prepara um artigo científico para ser enviado para uma revista ou para um congresso. Então, durante todo o curso, ele está pesquisando. Não é algo que acontece somente na finalização do curso. Então, por isso que nós produzimos. Nós temos um grupo de professores capitaneados pelo professor Fabrício, Dilmar, Rodrigo, Cláudio, Alexandre e todos os outros que fazem parte do nosso corpo docente, que produz muita pesquisa científica. Perfeitamente. É hora de encerrar, né? Hora de encerrar, né? Pois é, só para terminar. Rápido. Passa rápido. Passa rápido. Citar algumas pessoas que estavam assistindo, que estão assistindo. O Marola, que foi goleiro do Santos, o Maurício Carvalho, José Ferreira Júnior, o Bruno Rios, a Sônia Maria Santos, outros também que já passaram aqui, ou estão assistindo, ou passaram pela live. Uma mensagem aqui da Maria Aparecida Coelho Dias, uma boa noite ao Ted, Anderson e aos convidados, boa noite, Maria. Boa noite. E outra Maria Regina Mattenhauer, acho que eu acertei seu nome. Natasha Guerrizi, bom te ouvir. Saudades, trabalhei com ela. Trabalhei no Boc News, do glorioso Humberto Chalub e Fernando de Maria. Um abraço a eles, por sinal. E, Casati, é isso. Casati, muito obrigado mais uma vez pela presença. Natasha, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por contar um pouco dessa grande história que a FEFES tem. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse para vocês, falar da FEFES é falar um pouco da minha vida. Eu queria deixar aqui um abraço para o nosso corpo docente, para os professores que participam dessa vida na faculdade. Aí eu gostaria de citar apenas alguns: Dilmar, Fabrício, a professora Luciana, que participa de algumas atividades com a gente. São pessoas que ajudam bastante o crescimento e toda essa história que a FEFES tem, não só na cidade de Santos, mas na educação física do país. Beleza, Natasha, obrigado pela presença mais uma vez. Nossa, eu só tenho a agradecer mesmo. Poder falar da FEFES é falar da minha segunda casa, atualmente já há 4 anos. Não tenho todo esse tempo de casa como professor Casati, mas e eu até brinco, já falei até várias vezes para ele que eu tomo até um cuidado para não ter um ciúmes, né? Mas a minha paixão lá dentro é a educação física, justamente pela minha ligação. Eu sempre tive, a FEFES é o imaginário, né? É o imaginário da formação, né, do profissional de educação física e a ligação com o esporte, né? Então, não seria diferente. Eu só tenho a agradecer aos ouvintes e a vocês, amigos, pelo convite novamente. Obrigado. O prazer foi nosso de receber. Antes do quarto, quer falar de novo da promoção? Então, só reforçando a promoção, a gente está sorteando aí entre o pessoal que curte a página do Só Esportes do Facebook, que curte a página do programa. Compartilha, enfim. A gente vai sortear no dia 21, a gente vai fazer uma live. 21, exatamente. Dia 20 não tem programa, né? Mas a gente vai fazer uma live para poder sortear 2 pares de ingressos
para o Cine Roxy, até agradecer o Duas André pessoas aí Azenha. vão ganhar, então cada uma um par. Cada né? uma vai ganhar um par para assistir no cinema a final da Libertadores entre Flamengo e River no dia 23 de novembro, 5h30 da tarde, lá no Cine Roxy. Lá no Cine Roxy, e a final vai ser em Lima, no Peru. Não vai precisar se preocupar com viagem, mudança de cidade, nada disso. Tranquilo. Só mudança de cadeira. Se a pessoa quiser mudar de cadeira no cinema também. Depende. Se tiver lugar. Se cheio, não vai conseguir mudar. Se tiver lugar. Quartou, Ted? Quartou. Vamos lá. Um abraço, pessoal. Até a próxima quarta com um convidado muito especial, como sempre acontece. Valeu, gente. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em